precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuís os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima, Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Francisco do Espírito Santo. Que assim seja. Boa noite a todos. Depois de uma oração dessa, com a síntese de Laércio, que é a palestra toda, né? E não foi nada combinado, e a apresentaçãozinha de Malu aí. Então vamos dar início a mais um bate-papo, né? Programação reencarnatória. Ficou lindo, viu? Parabéns. Ficou? Ficou ótimo. Então, planejamento reencarnatório. Nada é aleatório ou injusto. Então, tudo que acontece em nossas vidas, tudo é programado, né? Mas a doutrina espírita, ela deixa a gente muito, muito tranquilo na seguinte situação. Que às vezes você fala assim, eu não estou satisfeito com tal coisa. Mas Deus quis isso para mim, então eu continuo aceitando essa coisa que eu não quero? Não, né? É justamente isso que a gente precisa começar. Eu não estou bem, não estou me sentindo bem com algo, eu tenho uma possibilidade de mudar, de buscar o que é melhor para mim, certo? A vida é um projeto divino de amor, evoluir é compromisso espiritual. Então todos nós aqui, né, encarnados e desencarnados, temos possibilidades de mudança. Nós somos criados simples e ignorantes e vamos atingir angelitude, certo? O que vai mudar em relação a um ao outro? A questão do tempo. Alguns entendem mais facilmente, alguns entendem mais rápido e vão buscar esse crescimento mais rápido. Outros insistem, né, no errado, insistem no que está atrasando a vida. Então, tem a questão também do livre-arbítrio. Então, faz parte de cada um de nós a questão da escolha, tá? Então, o planejamento reencarnatório é a organização pré-minuciosa da próxima vida física de um espírito, realizada ainda no plano espiritual, antes do nascimento. Um termozinho que a gente vai ouvir bastante falar é erraticidade. Quando fala erraticidade, nós estamos no plano espiritual. Então, esse momento que a gente está no plano espiritual, nós vamos frequentar escolas, vamos fazer tratamento para curar aquilo que nos levou para lá, vamos entender, né, por que aquilo tudo aconteceu, qual foi o plano anterior que a gente não conseguiu, os pontos que nós conseguimos atingir, os pontos que nós conseguimos crescer e quais foram os pontos também que nos seguraram, né? Então, no plano espiritual, é o momento que a gente vai fazer, juntamente com os nossos mentores espirituais, os nossos orientadores, fazer um levantamento daquilo que nós queremos reprogramar para uma nova existência, né? Aí às vezes a pessoa fala assim, mas quanto tempo? Isso varia muito, né? De espírito para espírito. Alguns espíritos mais rápidos, outros espíritos menos rápidos, tá? Mas sempre
levando em conta a questão da justiça divina. Nenhum de nós somos Alessandro é privilegiado porque trabalha no Maria, trabalha tal, é filho do professor Ivan. Não tem nada. Não tem nada que... Né? Aí é que a cobrança realmente é grande, né? Então ninguém tem vantagem nenhuma, né? Privilégio nenhum. Então, sob a ótica espírita, busca o progresso, reparação de erros passados e aprendizado. Definindo família, corpo, limitações físicas, ambiente, com base nas necessidades evolutivas e no livre-arbítrio. Então, foi uma síntese do que nós falamos, né? Tudo é programado. Onde eu vou nascer, com qual família que eu vou nascer. Aí, existe a questão do livre-arbítrio que a gente tanto fala, é que a gente vai escolhendo também, né? De repente eu estou numa cidade, eu nasci, estou morando numa cidade e não estou sentindo bem nessa cidade. Não consigo crescer, não consigo evoluir de forma alguma, então vou buscar algum lugar melhor para viver e por aí vai. Aí nós temos que ter esse discernimento. Claro, eu sempre digo assim, que é preciso a gente ter um contato com um plano espiritual maior para estar sempre pedindo. Não é assim aquela questão de consultar, não. O que eu devo fazer, o que eu não devo. Não há progresso contínuo. Então, muita gente leva em consideração que, no plano espiritual, são que nós todos passamos, né? Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. É aquela situação, nós vemos agora. Todo mundo aqui acha realmente que nós vamos sair daqui já grande, vamos dizer assim, né? Não. Nós vamos precisar retornar quantas vezes forem necessárias. Agora aí é onde chama bastante atenção, que os estudos nos mostram que a gente não pode, a gente chega num ponto que a gente não pode fingir que a gente não sabe o que tem lá na frente. Então, se eu sei o que pode acontecer comigo lá na frente, né, pela falta de ignorar, né, tudo que eu aprendi agora eu vou ignorar porque eu sei que tem várias existências. Está errado. Então, se eu sei que eu preciso melhorar o máximo que eu puder nessa existência, eu vou ter que correr atrás para resolver o máximo dos meus problemas nessa existência. Porque chegando lá, nós vamos ter essa cobrança. Né? Depois de tanto tempo, você foi atendido pelo plano espiritual, aquele processo todo, aí nós vamos começar. E aí? Aqui estão os planos, olha o planejamento que você fez aqui, o que você disse que você ia resolver nessa existência. E agora, como é que é? Né? Então chega a hora que a gente é cobrado pelo que nós fizemos e pelo que nós não fizemos. Certo? O que é planejamento reencarnatório? Processo espiritual que antecede o nascimento físico. No plano espiritual, como já foi dito. Avaliação consciente das necessidades evolutivas. Nós vamos sentar com os nossos mentores e eles vão apontar o que a gente precisa reformar. Educação da alma, não punição. Muita gente fala... ficou legal. Muita gente comenta assim, Deus está me punindo. Mas aí é o momento que a gente tem que saber que nada que a gente está passando aqui é punição divina. É coisa do planejamento que nós fizemos e nós precisamos passar por isso. Então é como Chico Xavier fala e todos os espíritos falam, tudo passa. Precisamos buscar crescimento. Já falei, né? Vamos tirar da nossa cabeça que nascemos para sofrer. A gente ouve muito essa situação aqui. Nós nasceu para sofrer. Eu nasci para sofrer. Não, ninguém nasceu para sofrer. Nenhum de nós nascemos para sofrer. Nós nascemos, fizemos o planejamento buscando o crescimento. Então, tira da cabeça que nascemos para sofrer. Nascemos para ser felizes
para dar bons frutos. Quem participa do planejamento lá no plano espiritual? O espírito reencarnante, mentores e instrutores espirituais, conselhos espirituais superiores, casos complexos. A gente tem um caso que é bem interessante de Dona Ivone do Amaral, né? Que ela via algumas encarnações, algumas existências desistindo da vida. Mas ela sempre foi um espírito uma mediunidade muito grande. Nessa última existência, fizeram o planejamento dela e tinha uma das cláusulas, né, das combinações lá, era: quando você tiver a um risco de erro, a espiritualidade vai intervir. Entendeu? Nós vamos chegar mesmo. Eu não sei, eu estou longe de uma Ivone Pereira do Amaral, né? Mas minha mãe fez esse papel comigo aqui. Parece que foi uma combinação assim que eu nunca vi igual, não. Porque eu não estou podendo errar mais. Quer dizer, eu estou tentando errar o mínimo possível, né? Porque parece, a impressão que dá é que na hora que eu vou fazer alguma coisa que não está muito certo, é a mesma coisa dela chegar na minha cabeça assim e me dar um tapa na cabeça. Não vai fazer isso não. Tá desse jeito. Então, Dona Ivone... Essa parte do espírito reencarnante depende da condição dele de poder entrar nesse planejamento. Depende. Tem casos que, como foi desse caso dela, foi meio que uma imposição. Entendeu? Então, assim, quanto mais consciente nós somos, claro, né, do grau de consciência que a gente tem de, não vou precisar voltar e tal. Quanto mais consciente a gente tiver de conhecimento de tudo isso, mais leve vai ficando. Porque tem espíritos que não têm condição nenhuma de reencarnar. De reencarnar, exatamente. E aí ele é forçado a vir. Ele é forçado a vir, justamente. Então, por isso que a gente fala que tem essas diferenças, né? E na aula, na nossa conversa de quarta-feira, viu, já estão convidados, porque nós vamos tratar também desse assunto. Agora, sobre o comentário, tudo de Miramês, né? Então, estão todos convidados. Estudo também quarta-feira, viu? Aberto, porque tem muita gente aí que pensa que é só para casa e é um estudo aberto, viu? Pois é, viu? Ainda tem isso. Aí, buscar inicialmente. Avaliação das existências anteriores. Sempre revisamos o que estamos deixando para trás. Tem situações que nós achamos que nós já estamos muito bem, mas nesse exame de consciência que nós fazemos no plano espiritual, a gente vai ver que há uma existência de 3, 4 existências anteriores, ficou uma pendência. Então, nós não conseguimos evoluir sem que a gente resolva o que ficou lá para trás. Deus é muito justo, então nós não conseguimos de forma alguma burlar o plano espiritual. Revisão dos atos e intenções passadas, identificação de tendências morais, autocrítica à luz da consciência. Ninguém fica te apontando, né? O que eu sempre falo, você fez isso ou fez aquilo. Então, quando a gente fala de atendimento espiritual na casa espírita, de atendimento fraterno, mas a gente tem que pegar um pouco desse gancho aqui, quando a gente está conversando com alguém que a gente conhece, que está cometendo certo delito e está errando, né? Porque a mania que a gente tem é de partir para a confusão, né? Marido e mulher, eu vou e aponto para minha esposa, mas você está fazendo isso, vai dar confusão, porque ela também vai apontar o que eu estou fazendo, onde eu estou errando, né, Clarinha? Clarinha veio lá. É desse jeito. Escolha das provas relacionadas às imperfeições morais, orgulho, egoísmo, intolerância e abuso de poder, experiências educativas e reparadoras, sempre buscando progresso. Prova e expiação não é castigo, nós já falamos, não existe punição imposta por Deus, Deus não pune
Absolutamente ninguém. Eu vejo nossos irmãos de outras instituições usando muita situação assim: Deus vai pesar a mão em você. Coitado, Deus não faz isso não. É a nossa própria consciência. É a própria consciência nossa que nos cobra, né? Consequência educativa aceita pelo Espírito, tudo foi combinado no mundo espiritual. A dor como instrumento temporário de aprendizado. Vai doer? Vai. Tá doendo é como a gente, nas conversas nossas, nos atendimentos aos espíritos, a gente fala, essa dor que você está passando é necessário para o crescimento. Agora a gente não pode insistir na dor o tempo inteiro, ficar paralisado ali, porque a dor, muitas situações, ela paralisa. Então, quando acontece isso, o crescimento também para. Regredir não, viu? O espírito não regride, ele paralisa, pode ficar paralisado. Regressão também, de jeito nenhum. Questão 273 do Livro dos Espíritos. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne, por exemplo, numa raça de selvagens? Pense aí mais ou menos. Sim, né? Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer de maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Que em certa época exerceu o mando, pode, em uma nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Então, tudo justiça, né? Seria isso uma expiação que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente. Mas não quer dizer que ele está lá sabendo que ele é grandão, não. Viu? Assim cheio de orgulho e coisa e tal, não. Ele está lá normal, né? Você imagina um Cristo vir numa situação daquela que ele veio, né? Um pessoal todo ainda selvagem e ele está ali já espírito puro, né? Então, em tal caso, para fazer, acho que eu já li isso aí, né? Posição influente para fazer progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Esse caso aqui, se não me engano, teve um caso desse semelhante com Barrudão, esqueci o nome, que ele já tinha a possibilidade de ir para mundos superiores. Ele pediu à espiritualidade que ele retornasse à Terra para mais uma existência, para levar o máximo de irmãos do Dr. Bezerra Menezes. Entendeu? Então existe essa possibilidade também. Mas por que ele pediu isso? Porque chega um momento, a gente cresce tanto, chega um momento que a gente não pensa mais só no meu crescimento. Quer dizer, eu não penso só no meu, não. Eu já não penso mais no meu. Eu penso na humanidade, no coletivo. Então chega um momento que aqui, a gente ainda está pensando muito no nosso, mas vai chegar um momento que uns vão ter esse estado, que a gente precisa, nós somos todos irmãos, e que uns precisam ajudar no auxílio, auxiliar no crescimento do outro. Planejamento familiar, família com a oficina das almas, reencontros espirituais necessários, ajustes, reconciliações e aprendizado de amor. O corpo físico no planejamento, instrumento temporário do espírito, Quando estamos encarnados, temos esse corpo físico. Podemos fazer modificações, precisamos cuidar desse corpo físico. Com certeza, a gente não pode ignorar esse aspecto aí de não, eu tenho que usar com inteligência, com sabedoria. Então, por isso a cobrança da espiritualidade. E você? Às vezes a gente cuida de tanta gente, cuida dos outros, e a gente está cuidando da gente. Como é que está a nossa alimentação? O que a gente faz para melhorar a nossa cabeça, saúde mental, saúde espiritual? Não é só voltar para os outros. Tem que
estudar a nós mesmos, crescermos para poder ter esse cuidado com os outros também. Limitações como recursos educativos, desenvolvimento do desapego e humildade, programações coletivas, né? Planejamentos familiares, grupais e coletivos. Nós no Centro Espírita, a gente começa a pensar muito no outro, como que eu posso ajudar o outro. Então, à medida que a gente vai aprofundando cada vez mais, a gente se preocupa bastante com o nosso próximo, né? Responsabilidades espirituais compartilhadas, crises e transições como processos educativos, dificuldades vão sempre existir. Então, na Terra não há aquele espírito que a gente fala assim, a questão da perfeição, já foi perguntado aos espíritos. Nós podemos atingir a perfeição na Terra. Essa perfeição nossa aqui, que a gente não chega nem aos pés da perfeição espiritual. Então nós podemos ser muito bons, ajudar muitas pessoas, sim. Podemos nos tornar cada vez melhores. Mas chegar ao ponto de falar, não, eu não tenho mais nada que mudar, longe disso. Esquecimento do passado, a gente toca muito nessa situação, né? Proteção ao equilíbrio emocional, evita culpas e ódios persistentes, né? Não adianta a gente ficar se culpando o tempo inteiro, que a gente está errando, que a gente está sem buscar o crescimento. Permite recomeços verdadeiros. Eu já pedi algumas vezes para saber de algumas coisas. Aqui eu sempre comento com os colegas aqui do centro, que assim, a gente espírita, não pense que a gente sabe de tudo, que a gente não sabe de nada, né? O véu do esquecimento que tem para vocês é a mesma situação que tem para nós. Só que a gente é muito curioso, né? A gente fica querendo, oh Deus, pedindo a espiritualidade, pedindo Estevão, me mostra um pouco, Estevão, do que eu fiz, do que eu não fiz. Aí eles resolveram mostrar uma pontinha do que eu já tinha feito em alguma existência. Na hora que eu comecei a ver, eu falei, não, é brincadeira, Estevão, passa adiante, não quero ver mais não. Então é verdade, gente. Então por isso que a justiça divina é tão perfeita, que está tudo certo, o que ficou para trás, ficou para trás. Nós temos a cada dia uma página nova em branco para a gente preencher. Por que a gente vai ficar olhando o que passou, o que ficou para trás? Né? Então não peçam, viu? Não vou falar logo, porque não vai dar bom não. Por que se perde? Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Essa pergunta é interessantíssima, né? 392 do Livro dos Espíritos. Não pode o homem, nem deve saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Por isso, o véu do esquecimento. Se não lembramos do que fizemos aos nossos pais, aos nossos filhos, vamos agradecer, porque não é para lembrar mesmo, né? Toca para frente que é mais lucrativo. Livre-arbítrio na encarnação, né? Do jeito que a gente falou, né, Aninha? Planejamento não elimina a liberdade de escolha. Liberdade de escolha, nós podemos ter feito um planejamento no plano espiritual, mas quando a gente está aqui, a gente tem a liberdade. Porque a gente também já esqueceu qual foi o planejamento que a gente fez. A gente não lembra mais de nada. Se eu tivesse escrito, né, eu tenho que fazer isso, mas não tem. Não é receita de bolo. Então, a gente precisa estar sempre... Uma coisa a gente tem que ter certeza. A gente sempre planejou o melhor. Então, se alguém tiver essa dúvida do que a gente planejou, sempre o melhor. Eu planejei para ser feliz, eu planejei para fazer pessoas felizes, planejei ter minha família, graças a Deus, né? Agora chegou a hora de fazer o quê? Valorizar tudo que a gente tem e buscar aquilo que está faltando, sempre. As provas são propostas, não impostas, em alguns casos, né?
Tem casos que realmente são impostos. Cada decisão altera o caminho. Aí eu botei ali GPS. Por que GPS? Porque eu botei aqui um ponto A e um ponto B. Vamos imaginar, estou em Brumado, quero chegar em São Paulo. Eu tenho quantos caminhos para chegar em São Paulo? Inúmeros. O caminho mais perto é por tal lugar. Mas eu tenho vários caminhos. Ah, eu quero ir para São Paulo, mas quero passar em Salvador. Eu posso? Ah, eu quero ir em São Paulo, mas quero ir lá no Paraguai, quero ir lá na Bolívia. Eu posso? Posso. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque é a questão do planejamento e o que a gente está cumprindo. Né? O planejamento é um, mas o que a gente está cumprindo é outro. Então, percebam, isso aqui é perfeito. O GPS nunca diz, você errou o caminho. Não tem caminho errado. Né? Ele apenas fala, recalculando rota. Na vida é a mesma coisa. Não se cobre tanto pelos desvios. Apenas ajuste a rota e siga em frente. Então, quem não erra, né? O próprio Jesus já falou, quem não erra, atire a primeira pedra. Todo mundo saiu. Então, todos nós erramos. Mas aí, o GPS alerta, recalculando rota. Certo? Então, prestando atenção, né? Todo mundo quebra aí, mas alterações no planejamento. O bem pode suavizar as provas. Quanto mais bem a gente faz, mais as provas vão se tornando amenas, né? O arrependimento sincero transforma destinos. O amor em ação modifica trajetórias. Às vezes, tem planejamentos que a gente faz, que no plano espiritual a gente já sabe mais ou menos quanto tempo que a gente vai estar encarnado. Lá a gente sabe. Né? Em muitos planejamentos a gente fala, não, você vai viver até 40 anos. E muitas dessas pessoas que entenderam essa situação vivem muito mais. Né? Vivem o dobro ou mais do dobro. Então aí é que está. Quando a gente entra no caminho, quer dizer, desvia o menos possível do caminho. Esse planejamento estende. Então, ao invés de eu viver 40 anos, eu vou para 60, eu vou para 80. E o inverso também é verdadeiro. Tá? É porque eu gosto de mostrar sempre o lado bom da coisa, né? Mas o inverso também é verdadeiro. Às vezes você tem um planejamento para 50, 60 anos, mas você abusou tanto, isso aí vai cair. Tá? Planejamento e missão. Espíritos mais elevados assumem missões coletivas. Já foi dito, né? Responsabilidade moral ampliada, serviço como expressão de evolução. No início pedimos para nos mudar, depois queremos ajudar no progresso da humanidade. Sempre no início a gente pensa muito na gente. Eu vou procurar o centro espírita porque eu estou me sentindo melhor no centro espírita. Depois a gente vai começando eu falo centro espírita porque estamos numa casa espírita. Mas isso, independente de religião, ou às vezes a pessoa nem religião tem, está fazendo bem, o papel fundamental é esse aí. Síntese final, nada é aleatório ou injusto. Nada é aleatório ou injusto. A vida é projeto divino de amor, evoluir é compromisso espiritual de todos nós. E aqui eu trouxe a mensagem de um espírito amigo. Quando a gente fala espírito amigo, no espiritismo a gente vê muito isso. Às vezes a gente vê uma mensagem maravilhosa, mas tem aquela situação que a gente quer sempre saber quem escreveu, né? Mas os espíritos que buscam, os espíritos superiores, os espíritos que estão lá em cima, vamos dizer assim, na escala, estão acima de nós, eles não querem dizer, quer dizer, eles não querem não tem necessidade deles estar falando, não, a mensagem é minha, igual a gente fica brigando aqui, né? Quem falou fui eu, quem falou foi fulano, quem falou foi ciclano. Não, chega um momento
que é o conteúdo da mensagem. Você lê a mensagem, essa mensagem te proporciona crescimento espiritual, te proporciona amadurecimento mental, crescimento, essa mensagem é boa. Então pode ser de seu Joãozinho lá da limpeza, pode ser de quem for. E o importante é o conteúdo da mensagem. Por isso que às vezes eles assinam Espírito Amigo, para não ter esse negócio de fui eu ou foi você que escreveu, né? No silêncio sereno do plano superior, o Espírito avalia o passado com amor, estuda os erros, contabiliza o que aprendeu, prepara o roteiro do próximo eu. Hoje eu estou correto. Mentores amigos, com luz e paciência, ajudam a traçar nova existência. Que provas preciso? Que lição me convém? Escolha a família, o lugar onde vou também. Não é destino cego, nem castigo fatal. É o mapa traçado para o bem moral. A dor que me espera tem nome, resgate. Um abraço no espelho para que eu não me atrase. Escolho o corpo, os pais, a jornada, a difícil provação, a estrada amada. Quero o amor, a família, o trabalho e a cruz, para que a alma, enfim, se encontre na luz. Desço a matéria, o véu do esquecimento, mas trago gravado no íntimo o compromisso, o movimento. Ninguém erra o endereço, dizia o sábio com fé. O planejamento é o amor que me coloca de pé. Espírito amigo, e muito obrigado pela respeitosa atenção de todos. Que Jesus possa nos auxiliar em nossa jornada, nos tornando cada vez mais leve, mais serena. Amenize essas dificuldades que estamos passando, mas que a gente sinta, que a gente busque sentir o peso assim que eu digo, as mãos dos nossos orientadores, né? Que ser dos nossos entes queridos, da nossa mãe, do nosso pai que já partiu, dos nossos parentes que já estão no outro plano espiritual, mas que a gente busque realmente, nesses momentos, elevar os nossos pensamentos ao Cristo, e sem esquecer, gente, de agradecer por todos esses momentos, quando a gente está bem, a gente agradecer pelo que a gente passa. Se a gente está em dificuldade, buscar a conexão para melhorar sempre. Muito obrigado. E quarta-feira, viu? Quem puder, apareça para a gente continuar o nosso